Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula elaborada para a disciplina de Ensino em Patologia. O meu nome é Gabriela e irei ministrar a aula de hoje com o tema principal, Covid-19 e alterações cardíacas. O novo coronavírus é capaz tanto de causar problemas cardíacos quanto de agravar doenças cardíacas já existentes. Pacientes com doenças cardiovasculares se tornaram um grupo de risco desde o início da pandemia por apresentarem um risco maior de adquirir Covid-19 e apresentarem um pior prognóstico. Então vamos ver como ele ameaça o coração. O vírus, ele ganha o tecido pulmonar. Nesse processo, o paciente apresentará de forma moderada tosse, dor de cabeça e febre, e de uma forma mais grave evoluir para uma dispneia, taquipneia, hipoxemia, pneumonia e a síndrome do desconforto respiratório agudo. Quando falamos de hipoxemia, estou falando da diminuição da oferta de oxigênio sistêmica. O próprio coração é o primeiro a ser lesado pela diminuição de oxigênio. Isso se agrava se a pessoa já possui uma idade avançada ou se já possui um problema prévio, como hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca. Já que o vírus está sistemicamente tomando conta do nosso organismo, rapidamente ele chega até o tecido do miocárdio. Nesse tecido, desenvolve uma resposta inflamatória tecidual própria para se defender desse vírus. E aí começa a desencadear o dano celular miocárdico, que começa a liberar determinadas substâncias. Nos pacientes que tiveram lesão do miocárdio, os principais indicadores bioquímicos observados foram a elevação da troponina, que é um marcador de lesão miocárdica. O BNP também é liberado na corrente sanguínea e é um preditor de insuficiência cardíaca. Ocorre também a alteração do dímero D. Ele começa a aumentar na medida que ocorre a resposta inflamatória, alterando o sistema de coagulação. Da mesma forma, o aumento de marcadores inflamatórios como IL-6 e ferritina. Quanto mais se elevam, mais altera o dímero D e assim aumenta a possibilidade de formação de trombos. Também como marcador inflamatório, a proteína C reativa aumenta, o PCR, e isso tudo gera maior trabalho cardíaco, diminuindo a capacidade de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, se o ventrículo esquerdo está debilitado, ele é incapaz de ejetar uma quantidade de sangue com oferta de oxigênio suficiente para atender os tecidos, todos eles também podem entrar em injúria. Ocorreu o choque, a falência múltipla de órgãos e a morte. E se a pessoa não possui uma doença cardiovascular prévia, ela pode desenvolver uma miocardite, uma trombose e arritmia. Então, resumindo o que foi dito no slide anterior em um esquema, os mecanismos de como chegam as alterações cardiovasculares se dá nessa linha de progressão. Uma intensa resposta inflamatória acontece, levando ao estado hipermetabólico, que é uma resposta generalizada do organismo, consequentemente uma sobrecarga circulatória, que gera um maior trabalho cardíaco. E por conta do tropismo do SARS-CoV-2 pelo tecido cardíaco, se o paciente já tem uma doença cardíaca, ela piora, e se ele não tem, pode iniciar uma injúria miocárdica, capaz de gerar complicações cardiovasculares como um infarto, que é quando ocorre o bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue bombear sangue adequadamente, uma miocardite, que é a inflamação da camada média da parede do coração que é causada pela infecção viral, e arritmias, que é quando a frequência cardíaca é anormal, seja irregular, acelerada ou muito lenta. Explicando um pouco melhor essas complicações, pode ocorrer a miocardite, como eu já disse, inflamação no músculo do coração, mas no caso dos pacientes de Covid-19, ocorre como miocardite fulminante, de rápida evolução e ocorre a disfunção sistólica ventricular esquerda, que está associada a alto risco de morte por choque cardiogênico. Os sintomas são palpitação, dor no peito, inchaço e falta de ar. As arritmias são alterações que ocorrem na geração e na condução de estímulos elétricos e provocam modificações no ritmo cardíaco. Pode ocorrer no contexto da doença viral devido à hipóxia, estresse inflamatório e metabolismo anormal. A insuficiência cardíaca, no caso do COVID, a cardiopatia desenvolvida por ele é a dilatação. A característica é diminuir a espessura do músculo cardíaco, fazendo perder a capacidade de contração. Os sintomas é falta de ar, fadiga,
pernas inchadas, batimentos cardíacos acelerados. O diagnóstico para esses tipos de complicações é exames laboratoriais, a biópsia, o eletrocardiograma, ecocardiograma e a ressonância magnética. Outro fator da lesão do sistema cardiovascular que foi abordado em estudos é o desequilíbrio do sistema renina-angiotensina secundário ao vírus e relacionado à enzima de conversão da angiotensina 2, a ECA2, a qual está presente em altas concentrações no pulmão e no coração. Trouxe essa imagem para relembrar como ocorre a interação do SARS-CoV-2 com a enzima de conversão da angiotensina. Nós temos aqui o vírus com suas proteínas spikes na superfície e ele se liga à ECA2, que está presente na superfície da célula. O SARS-CoV-2 ele usa o receptor da ECA2 para entrar na célula hospedeira. Após a entrada viral, ocorre a replicação e a desregulação da ECA2. Tá, mas qual o papel da ECA2 nesse sistema? Para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar em um esquema rápido. O angiostensinogênio é convertido em angiotensina 1, que será convertido em angiotensina 2 através da ECA, promovendo o papel vasoconstritor, inflamatório e proliferativo. A ECA2 modula essa via, degradando as angiotensinas mais famosas em metabólitos menos conhecidos, como a angiotensina 1,7 e 1,9. Esses metabólitos têm um papel oposto o da angiotensina 2, contrabalanceando os efeitos dela, promovendo efeitos antiproliferativos, antifibrose, antiapoptóticos e vasodilatador com vários efeitos protetores cardiovasculares. Portanto, com a diminuição da atividade da ECA2 no coração devido ao SARS-CoV, ocorre um aumento da angiotensina 2, que pode induzir forte vasoconstrição, efeitos pró-inflamatórios e pró-fibróticos, por sua vez sobrecarrega o coração e o sistema vascular. Através disso surgiu a hipótese: os IECA e os BRA podem aumentar a gravidade da Covid-19? Esses são os medicamentos mais utilizados na cardiologia, sendo indicados para tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca, nefropatia diabética, entre outros. Entretanto, com a pandemia do novo coronavírus, preocupações recentes têm surgido a respeito da segurança dessa classe de medicamentos em pacientes infectados pelo vírus. Isso porque, como já vimos, o vírus utiliza o receptor ECA2 para entrar na célula humana. Com o uso do IECA e BRA, aumenta a expressão desse receptor e existiria o risco teórico de agravar a infecção ou aumentar o risco de complicações graves. Apesar do risco teórico, os dados apresentados sugerem que não existe evidência para recomendar a suspensão de IECA e BRA em pacientes hipertensos com Covid-19. Diante do reconhecido impacto positivo dessa classe de medicamentos em reduções de eventos cardiovasculares, os dados reforçam que os benefícios de manter superam largamente potenciais riscos relacionados ao agravamento da infecção. E chegamos ao final da aula. Obrigada pela atenção.